Boa noite. Eu gostaria de me apresentar para vocês de novo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Bianca. Eu tive uma IQM quando eu tinha 14 anos de idade e o relato está aí no canal. E a partir desse episódio que eu tive essa IQM, eu voltei com algumas habilidades, digamos assim, que espirituais, que eu não possuía antes. E foi muito complexo para mim, e é muito complexo para mim estar falando disso para vocês agora. Eu queria primeiro me apresentar para vocês, queria que vocês soubessem quem eu sou, a pessoa que eu sou, a minha conhecimento, a minha religião. Bom, eu fui, para que não haja nenhum equívoco, como tem havido equívocos aí nos meus relatos anteriores que eu comecei a fazer, porque tem pessoas que falam que a EQM, as experiências espirituais, é no nível científico da neurociência e que não se mistura com religião. Mas no meu caso, infelizmente, eu não posso omitir aquilo que eu vejo e aquilo que eu sinto e aquilo que me é transmitido. Então, algumas das experiências minhas, eu tenho sim, são experiências que eu recebo sim, instruções religiosas também. E a espiritualidade, ela está diretamente ligada à religião, ela está diretamente ligada à fé, ela está diretamente ligada à luz maior, ao nosso mestre, a Deus. Então não tem como você separar algumas experiências espirituais de Deus, de religião. Então eu vou passar para vocês fielmente aquilo que eu vivi nas minhas experiências, aquilo que me foi passado, aquilo da maneira como eu vivi. Para mim também foi muito difícil no começo, porque eu sou uma pessoa que eu fui criada dentro de uma igreja evangélica. Eu fui criada desde criança dentro de uma igreja evangélica. Eu tenho muita fé em Deus. Eu concordo com muitos ensinamentos que são ensinados na igreja evangélica, mas hoje eu aprendi a estudar várias religiões, várias filosofias de vida, e eu vi que Deus, ele é um só. Deus, ele é o Deus dos evangélicos, ele é o Deus dos católicos, ele é o Deus dos espíritas, ele é o Deus dos filósofos, sabe? Então o que eu aprendi é a tirar aquela parte que eu acho que está certo, que na minha concepção é uma parte boa, e guardar para mim. E aquilo que eu entendo como errado, como que não me acrescenta nada, eu coloco num saco espiritual de lixo e deixo de lado. É assim. Então, hoje em dia, se você me perguntar, você é evangélica? Você é espírita? Você é católica? Eu vou dizer assim para você, eu sou cristã. Eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito na espiritualidade, eu acredito no bem, eu acredito no amor, eu acredito nos ensinamentos que nos foi passado pelo Mestre Jesus Cristo. Eu acredito que nós estamos aqui para fazer o bem, a bondade, a exercer a ajuda ao próximo, ao nosso semelhante. É nisso que eu acredito. Essa é a minha religião. Para que fique bem claro,
para que amanhã ou depois alguém venha me questionar aí, né, sobre as minhas experiências, porque eu vou relatá-las exatamente da maneira como elas aconteceram comigo. Então, foi bem complicado para mim, porque eu era criada numa igreja evangélica que não acreditava em vida após a morte, que acreditava assim que no último dia, no dia do arrebatamento, aí os que estavam dormindo no Senhor acordariam e seriam arrebatados. Mas depois que eu tive essa experiência de EQM, a partir de um tempo da minha vida, eu comecei a escutar vozes de pessoas que já haviam partido. E eu comecei a ver pessoas que já haviam partido. E inclusive essas pessoas eram pessoas, algumas evangélicas, de várias denominações, Assembleia de Deus, Evangelho Quadrangular. Então são pessoas assim que estavam constantemente dentro de uma igreja, estavam constantemente ligadas lá com Deus, com a fé. E eu comecei a ter contato com essas pessoas, que são pessoas que de maneira nenhuma, de forma nenhuma, eu posso dizer que se eu for, eu sei que se hoje eu for contar essa experiência para um pastor dentro de uma igreja evangélica, eles vão dizer que são demônios que estão se apresentando para mim, que se em forma daquela pessoa para me confundir. Mas só que eu sei que não são demônios, porque uma dessas pessoas é a minha sogra, uma das minhas sogras que já faleceu, e ela falou para mim que o Senhor Jesus é o Senhor que ressuscita os mortos. Estudando a Bíblia, estudando alguns livros de alguns pastores e pastoras internacionais que falam sobre a espiritualidade, que falam como a gente testa para saber se é um espírito benigno ou maligno, elas falam que jamais um espírito demoníaco vai admitir que o Senhor Jesus ressuscitou e ressuscita os mortos. Isso é uma coisa que jamais um espírito demoníaco vai admitir, que Jesus ressuscitou, está vivo. Então, por aí eu pude fazer um teste que não era um espírito do mal, que era realmente a minha sogra que estava ali, conversando comigo. Essa experiência eu vou contar num outro dia. Eu só estou hoje só me apresentando para vocês e explicando para vocês qual é a minha conduta, sabe? Qual é as experiências que eu tive e que eu tenho, para que não fique nenhuma dúvida, sabe? Porque eu vou passar as experiências assim, exatamente da maneira como eu vivi as experiências. E alguma delas envolvem sim a fé e envolvem sim a religião. Algumas não, mas algumas sim envolvem. Mas todas elas envolvem o amor e envolvem a fé. Então, aí eu comecei a ouvir a minha sogra. Eu tive duas sogras. Eu fui feliz porque as duas sogras, eu me dava muito bem com as duas. E eu tive a oportunidade de ter contato com as duas após a passagem delas daqui deste mundo para outro mundo, né? Para um plano melhor. Elas vieram me auxiliar, né? Em alguns momentos de dificuldade aí que eu estava passando na minha vida. Elas vieram para me auxiliar, para me dar conselhos. E então essas experiências eu vou contar para vocês, sabe? Teve uma outra experiência que a minha primeira sogra, ela veio,
Ela me falou que estava acontecendo uma coisa muito triste na minha casa. Eu estava desesperada porque eu não sabia do que se tratava. E ela veio, ela me deu nomes, ela me deu lugares, ela falou tudo o que eu tinha que fazer. Ela me contou exatamente o que estava acontecendo dentro da minha casa e que eu não estava sabendo. E a partir daí eu pude procurar ajuda e pude ter aquele problema solucionado. E depois disso, ela simplesmente não veio mais, sabe? Então não é assim, não é a hora que a gente quer que eles venham até nós. Eu sei que se a gente chamar, eles vêm. Mas só que eu não chamo. Eu acho assim que quando Deus quer passar alguma informação, alguma mensagem para a gente do plano espiritual, Ele mesmo dá a ordem e passa a mensagem. Eu não acho certo esse negócio de ficar invocando pessoas que já partiram. Então, quando elas têm alguma coisa para me passar, elas vêm e me passam. Muitas vezes eu recebo mensagens de espirituais. Eu chamo do Espírito Santo. Eu falo que o que é o Espírito Santo que está falando comigo, porque eu sinto a presença do Espírito Santo. Ele fala claramente comigo, nitidamente comigo, me dá as direções. Algumas pessoas podem dizer que é o meu mentor espiritual, seja lá o que for. Eu falo que é o Espírito Santo de Deus que vem e que fala comigo. Então tem também as experiências que não são pessoas que já partiram, que é o Espírito Santo que vem e que me fala e que me dá o direcionamento da situação, do que eu tenho que fazer, do que está acontecendo, sabe? Eu vou contar todas essas experiências que eu tive até o dia de hoje. São muitas experiências, dariam para escrever um livro, mas à medida do possível eu vou estar gravando aqui e postando aqui no canal para aquelas pessoas que, como eu, têm sede de saber, têm sede de aprender, têm sede, esperança. Esperança, sim, porque não é o fim. Essa vida aqui não é o fim. Nós aqui só estamos numa passagem, nós aqui só estamos num aprendizado, nós aqui só estamos numa missão que nós temos que cumprir aqui. Se bem sucedida essa missão, partiremos para uma outra etapa, né? Partiremos para uma outra vida, talvez nem precisemos voltar novamente para cá, talvez nós já possamos ficar no plano espiritual, né? E eu aprendi muita coisa, sabe? Coisas assim que nem passava pela minha cabeça, mas o mais importante de tudo isso que eu aprendi é que eu comecei a estudar a Bíblia e comecei a ler a Bíblia com outros olhos. Foi assim como se tivesse me tirado um véu, um pano assim que estava me tapando a visão e que eu não conseguia enxergar as coisas dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Há coisas ali que explicam e que são claras e que só não vê aquele que não quer ver e que quer distorcer a palavra. Nós encontramos numa passagem bíblica, se eu não me engano, em Lucas 16. É uma passagem em que Jesus Cristo encontra no monte com Elias e Moisés. Isso foi antes da ascensão de Jesus Cristo. Ele encontra com Elias e Moisés no monte. Isso já fazia 500 mil anos atrás, que Elias e Moisés já haviam vivido sobre a terra. E
os discípulos olharam e viram Jesus conversando com Elias e Moisés no monte, e eles até ficaram amedrontados e falaram para Jesus: Mestre, faremos uma cabana para que Elias e Moisés pernoite conosco essa noite, né? Mesmo eles estavam com medo, porque eles achavam que eram fantasmas, porque já fazia milhares de anos que Moisés e Elias já haviam partido. Então quer dizer que era o espírito de Moisés e Elias que estava com Jesus Cristo no monte. Jesus falou para eles: não é preciso, não comentem que vocês viram isso com ninguém, porque as pessoas não iriam entender. Então eu li aquela passagem ali com outros olhos. Eu comecei a perceber que se Jesus Cristo havia conversado com Elias e Moisés no monte, e eles já tinham partido há tantos 500 mil anos atrás, estavam ali com Jesus Cristo. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o espírito deles estava vivo e eles não estavam dormindo. Eles estavam muito bem acordados, fazendo uma reunião com Jesus Cristo no monte. Então, nós somos todos filhos do Pai. Todos nós temos os mesmos direitos, o mesmo amor do Pai, independente de hierarquia, porque lá no plano espiritual não existe hierarquia, não existe presidência da República, não existe pastorado, não existe quem é rico, quem é pobre, quem é doutor, quem é secretária, quem é balconista. Não, lá não existe isso. Lá existe sim uma medição pela nossa capacidade, pela nossa elevação moral como seres humanos aqui, durante o nosso período terreno. É por essa escala que é medida a nossa ascensão lá no plano espiritual. Então, minha gente, assim eu comecei a pensar, é óbvio, eu comecei a ver mais claramente as coisas. Eu comecei, poxa, se Elias e Moisés estavam vivos, é óbvio que existe vida após a morte. É óbvio que os espíritos não ficam dormindo. E eu queria explanar com vocês muitas outras coisas em que os meus olhos foram abertos através da palavra de Deus, em versículos dentro da palavra de Deus, em que eu vi, em que eu pude perceber que sim, existe vida após a morte. E um dos principais motivos disso é que quando Jesus Cristo ressuscitou, desceu da cruz, uma das primeiras coisas que ele fez foi, está escrito na Bíblia, desceu até o inferno, o Hades, tomou a chave que havia na mão de Satanás, né? Pregou aos espíritos que estavam presos, cativos em prisões, e aqueles que quiseram aceitá-lo e aceitar a palavra dele, foram com ele, né? E ele ficou com a chave. Ele tem a chave dos portais do inferno, ele tem a chave dos umbrais, ele tem a chave do Hades, seja lá como é que vocês querem chamar. Ele tem a chave, ele tem o acesso. Então, muita gente usa aquela passagem de Lázaro, né? E o do pobre e do rico, que o pobre fala, o rico fala, pai Abraão, manda Lázaro que molhe a ponta dos seus dedos numa água e me dá aqui para mim chupar o dedo dele, porque eu tenho muita sede nessa chama. E o pai Abraão fala para ele: meu filho, eu não posso, porque entre nós há um abismo.
Então, muitos cristãos usam essa palavra para dizer que não pode, não tem um abismo, não pode passar de um lado para o outro. Eu digo uma coisa para vocês, no meu entendimento, havia sim esse abismo, porque quem conta essa parábola era Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo ainda estava vivo, ele ainda não havia morrido na cruz e ressuscitado. E não havia ainda descido até o umbral, até o Hades, até o inferno, para tomar aquela chave que estava lá na mão, né, do responsável pelo inferno, né? E esse abismo havia, mas a morte de Jesus Cristo foi realmente para isso, para nos dar direito à vida eterna, para tomar a nossa alma das mãos do mal. Então a primeira coisa que Jesus Cristo fez foi lá, pegou a chave e pregou para os espíritos em cadeia. Aqueles que quiseram segui-lo, seguiram ele. A partir do momento, no meu entendimento, a partir do momento, acredita quem quer. Eu não vou impor meu pensamento para ninguém, eu só estou querendo que vocês me conheçam para seguir, aqueles que quiserem ouvir as minhas experiências, seguir meu canal, saberem o meu pensamento. No meu entendimento, a partir do momento que Jesus Cristo ressuscitou, desceu lá no Hades, tomou a chave do Hades, do inferno, do umbral, ele é detentor da vida e da morte. A partir daquele momento, aquele abismo não existe mais. Existe um abismo, mas existe uma ponte. Sim, existe uma ponte para que aquelas pessoas que estão lá no Hades, que realmente se arrependerem do fundo do coração e pedirem a ajuda de Deus, Deus manda sim seus anjos que vão até lá e recolham aquelas pessoas. Eu já tive experiências em que eu fui neste lugar. Eu já tive experiências em que eu vi pessoas sendo resgatadas deste lugar. Nosso Deus, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus de amor, ele é um Deus justo, ele jamais lançaria seus filhos para a danação eterna. Porque se eu e você, como seres humanos, falhos, podres que nós somos, não passamos de lama, seríamos incapazes de ver um filho nosso, um semelhante nosso, um vizinho nosso, queimando, ardendo em fogo, ou mesmo no meio de um lamaçal clamando por água. A gente, como ser humano, seria incapaz de deixar de estender a mão e ajudar aquela pessoa, quanto mais nosso Deus, que ele é infinitamente mais amoroso do que nós. É óbvio que ele estenderá sua mão para essas pessoas. É óbvio que a partir do momento em que Jesus Cristo desceu aos infernos e resgatou a chave, foi aberto sim uma entrada para que os anjos ministradores do bem possam ir até lá e resgatar aquelas pessoas que verdadeiramente se arrependem no fundo do coração e dar a elas uma segunda chance. Assim como Jesus Cristo, na hora do Calvário, um ladrão, um assassino que estava do lado dele na cruz, falou para ele: mestre, perdoa, porque ele não sabe o que ele fala. Me perdoa, mestre, me salva, me perdoa pelos meus pecados. E o que Jesus falou para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, ele não falou para ele: ainda hoje você vai ficar dormindo lá num lugar e daqui não sei quantos 1000 anos você vai acordar e vai comigo para o paraíso. Não, Jesus não falou isso para ele. A Bíblia é clara. Jesus falou para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meus queridos, meus amados, meus irmãos,
porque é assim que eu quero conversar com vocês. Essa é a pessoa que eu sou. Essa é a minha filosofia de vida. Essa é a maneira que eu penso, com tudo que eu já estudei, porque a partir do momento em que eu comecei a ter essas visões, que eu comecei a receber esses pedidos de socorro, de ajuda, que eu comecei a receber essas mensagens do mundo espiritual, que eu sei que são mensagens vindas de Deus, porque são mensagens de amor, de perdão, de resgate, sabe? Então, eu posso dizer assim para vocês, eu tenho certeza absoluta, absoluta, que é de Deus, porque Deus é que fala em amor, porque Deus é que fala em reconciliação, porque Deus é que fala em perdão, porque Deus é que fala em remissão de pecados, porque Deus é que fala no seu Filho amado Jesus Cristo, porque Deus é que fala da fé. E todas essas mensagens que eu tenho recebido, em todas essas experiências que eu tenho tido na minha vida, são essas as mensagens, são essas as principais características, os principais sentimentos, os principais ensinamentos que me são pedidos para transmitir para essas pessoas. Então, eu comecei a ter essas experiências, a ter essas pessoas que começaram a vir até a mim, e eu comecei a entrar em parafuso, porque eu pensei assim, meu Deus, se eu for numa igreja evangélica pedir ajuda, eles vão dizer que eu estou endemoniada, que essas pessoas são demônios. E eu sei que não, porque principalmente a minha sogra, que ela era até diaconisa da Igreja Assembleia de Deus, e veio e falou que Jesus ressuscitava os mortos, eu tinha certeza que não era um demônio, que era minha sogra. E então eu procurei uma pessoa que já é bem estudada, assim, bem aprofundada, tem um nível espiritual bem maior que o meu, uma pessoa que já fez seminário, que já estudou bastante, já fez várias faculdades. E conversei com essa pessoa, e essa pessoa falou para mim estudar outras religiões, ler outros livros, me aprofundar em outras teses, sabe? E eu comecei a estudar o kardecismo, eu li muitos livros do kardecismo, que na igreja evangélica tinham me passado que a religião do espiritismo adoravam a Kardec, que eles não acreditavam em Jesus Cristo, que eles eram macumbeiros, que eles eram candomblecistas, nada contra os candomblecistas também, Deus ama a todos, mas é mentira. A partir do momento que eu comecei a estudar, a ler os livros, a aprofundar naquilo lá, eu comecei a entender que Allan Kardec ele simplesmente foi o fundador do espiritismo, né? Assim como cada uma das igrejas, cada uma das seitas que tem hoje em dia, tem um fundador, o espiritismo tem Allan Kardec como fundador. Então eu comecei a estudar algumas coisas ali do espiritismo, comecei também, eu li todas as religiões, dos mormons, adventistas, testemunhas de Jeová, eu li Ramates, eu estudei muito, muito, muito. Eu posso dizer assim para vocês que eu passei mais ou menos uns 3 a 4 anos só estudando e lendo para tentar compreender o que era aquilo que estava acontecendo comigo. E hoje eu compreendo que nada mais é do que um chamado de Deus para que eu seja assim um instrumento dele para ajudar as pessoas que estão passando por sofrimentos inexplicáveis, que perderam pessoas amadas, que acham que não tem esperança, que muitas vezes perderam pessoas que não tinham um credo religioso e acham que aquela pessoa foi para a danação eterna. Não, meus irmãos, não é assim que funciona no mundo espiritual.
Não é assim. Nosso Deus, ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus que ele prega o amor. Todas as palavras de Jesus Cristo não são em vão. Não são em vão. Há o livre-arbítrio. Há o livre-arbítrio, há dois caminhos. As pessoas, elas escolhem aquilo que elas querem seguir. Aqui, e elas podem escolher ainda lá, do lado de lá. Por enquanto, ainda elas podem. Por enquanto, ainda elas podem. Porque vai chegar um momento, infelizmente, meus queridos, minhas queridas, meus que estão me ouvindo, vai chegar um momento, infelizmente, que as pessoas que não quiserem se modificar, que não quiserem aceitar o bem, o amor, a mansidão, a ajuda, uma transformação de caráter, uma transformação interior, porque Deus, ele lê o nosso pensamento, ele conhece o nosso coração. Então não adianta as pessoas falarem da boca para fora. Porque Deus, ele não quer o da boca para fora, ele olha lá dentro, ele conhece o nosso consciente, o nosso subconsciente, o nosso inconsciente. E precisa haver uma mudança de fato, para que haja uma recuperação e uma chance de resgate daquelas pessoas que estão lá no Hades, que estão lá no umbral, e também daquelas pessoas que ainda estão aqui e não se modificaram. Elas precisam querer, porque Deus, ele não nos força, ele não nos obriga a nada. Ele deixa a nós a livre escolha, o livre-arbítrio da escolha. Então, irmãos, é isso que eu queria passar para vocês, que vocês ficassem me conhecendo, ficassem sabendo. E a partir de amanhã, eu vou estar começando a postar aí algumas das minhas experiências. Vocês analisem como vocês quiserem, mas é assim que eu sou, é assim que eu aprendi. Eu queria que vocês me conhecessem um pouco mais, conhecessem um pouco mais da filosofia de vida, a filosofia de crença, daquilo que eu creio, daquilo tudo que eu aprendi. E na essência, para resumir, na minha concepção, o que importa é o amor. O que importa é ser uma pessoa melhor. É ser uma pessoa que está se melhorando a cada dia. É ser uma pessoa que está tentando suprimir aquilo que você sabe que em você faz mal para o teu próximo, faz mal para você e faz mal para outras pessoas. Você está tentando melhorar isso dentro de você e pedindo a Deus que tire isso dentro de você e se transformar numa pessoa mais amorosa, mansa, fiel a Deus, aos seus preceitos, né? Com amor ao próximo, seguindo aqueles 2 primeiros mandamentos que Jesus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se a gente seguir esses 2 mandamentos aí, a gente não vai fazer mal para ninguém, porque quem ama o próximo não faz nada para ele que você não quer que façam para você mesmo. Tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Se inscrevam aí no meu canal, comecem a me seguir, ativem o sininho das notificações, que a partir de amanhã eu vou estar postando as minhas experiências. Eu pensei muito, eu sei que tem algumas pessoas que vão me apedrejar, principalmente porque eu sou uma pessoa de raiz evangélica, então eu sei que tem muitas pessoas que vão me apedrejar mas eu não posso fugir a minha missão. Eu não posso fugir aquilo que Deus tem me mostrado. Eu não posso fugir as experiências que eu tenho vivido. E eu tenho certeza que são experiências divinas.
Eu tenho certeza que são experiências acompanhadas por seres angelicais, acompanhadas por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pelos anjos, sabe? Então eu preciso passar. E seja o que Deus quiser, sabe? E que venham as pedradas, porque pé que mais que dá fruta madura e bonita é o que mais leva pedrada mesmo. Mas a minha missão, se a minha missão é essa, se Deus me deu esta missão, porque é muito difícil. Eu concordo, vou falar uma coisa para vocês, é difícil, é muito difícil. Porque muitas vezes a gente vê coisas, recebe mensagens, e muitas vezes eu deixo até mesmo de passar a mensagem que eu recebo, de medo daquela pessoa não acreditar naquilo que eu estou falando, sabe? Ou me chamar de charlatão, disso ou daquilo, sabe? Mas eu vou começar a superar isso contando para vocês as experiências que eu já tive e à medida que eu for tendo, que já são muitas experiências que eu já tive, e a partir das experiências que eu for tendo também vou contar para vocês. Eu espero que se inscrevam no meu canal aquelas pessoas que se conectem comigo e que pensem comigo da mesma maneira que eu penso, ouçam as minhas experiências e achem e pensem da mesma maneira que eu penso e achem que da mesma maneira que eu acho que Deus ele é amor, independente da religião, porque Jesus Cristo ele não veio instituir placa de igreja nenhuma. Se você for procurar no Novo Testamento inteiro, você não vai achar nome de igreja nenhuma. Jesus Cristo veio trazer uma filosofia de vida, uma maneira de viver, uma maneira de seguir. Nós temos que começar a ler as Escrituras com os olhos abertos, pedindo a Deus que tire o véu dos nossos olhos para que nós possamos enxergar as verdadeiras coisas. Tá bom? Um beijo bem grande para vocês. Até amanhã.